Você já ouviu falar sobre a igreja de Pérgamo na Bíblia? Sabemos que Deus se refere a ela como o lugar onde está o trono de Satanás. Vamos entender isso? Não sai desse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alan e eu estou aqui para trazer mais um vídeo de estudo bíblico para vocês, para continuarmos a nossa série de estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. Esse vídeo é o terceiro vídeo dessa série, onde vamos falar sobre a terceira carta para a igreja de Pérgamo. Se você não está acompanhando essa série, eu vou deixar o link do primeiro vídeo dessa série aqui na descrição e também nos cards aqui em cima, no final desse vídeo. Então, terminou de assistir esse vídeo, corre lá, assiste os vídeos anteriores para você acompanhar o estudo completo, que você será edificado. Eu já peço que, se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que estamos mandando aqui para o canal, que está sendo uma benção. E eu espero que você goste desse vídeo. Pessoal, eu gostei da forma que a gente estruturou o vídeo, o último vídeo que a gente enviou aqui para o canal, onde falamos sobre a igreja de Esmirna. Então, vamos estruturar esse vídeo da mesma forma. Vamos falar sobre o destinatário, sobre o remetente e sobre o conteúdo da carta, tá bom? Destinatário da carta. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Já aqui no versículo 12, no primeiro versículo, onde vai começar a falar sobre a carta para a igreja de Pérgamo, já entendemos que Deus envia essa carta para a igreja de Pérgamo. Mas é citado, escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Se você quiser entender o que se refere a esses anjos, já explicamos aqui no vídeo anterior, quando falamos sobre a carta para a igreja de Esmirna. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e também nos cards em cima. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, clica lá se você quiser entender quem eram esses anjos, tá bom? Então, essa carta foi enviada para a igreja que estava na cidade de Pérgamo. Então, vamos falar um pouquinho, entendermos um pouquinho a cidade em que essa igreja estava inserida. Pérgamo era uma cidade da Ásia Menor, a atual Turquia. Pérgamo era muito importante historicamente, culturalmente e um importante centro do paganismo. Ela era importante historicamente porque ela começou a se desenvolver melhor depois da morte de Alexandre o Grande em 333 a.C. e foi capital do reino seleucida até o ano 133 a.C. Ela também se destacou porque o rei Átalo III, rei seleucida e o último rei de Pérgamo, passou o domínio dessa cidade a Roma em seu testamento, e Pérgamo se tornou a capital da província romana da Ásia Menor. Então era uma cidade muito rica, muito forte em história. Pérgamo também era muito importante culturalmente. Culturalmente falando, Pérgamo era ainda maior do que Éfeso e Esmirna. Ela era famosa por sua biblioteca, estimada em mais de 200 mil pergaminhos. Uma grande biblioteca. Era apenas menor do que a de Alexandria no Egito. Mas até houve um tempo, no século III, em que Eumenes, rei de Pérgamo, decidiu tornar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. Então ele vai convencer Aristófanes de Bizâncio, bibliotecário de Alexandria, no Egito, para vir para Pérgamo, só que o rei Ptolomeu, ele não vai gostar da ideia, e ele vai suspender o envio de papiro para Pérgamo, que era o papiro que eles usavam para escrever. Papiro era uma planta aquática de 2 a 4 metros de altura, abundantes às margens do rio Nilo e ali na Palestina, que era usada para escrever. Então, quando ele suspende o envio de papiro para Pérgamo, ele tenta suspender o crescimento da biblioteca de Pérgamo. Só que aí, em Pérgamo, eles vão criar um novo material para escrever, que passou a ser chamado de pergaminho. Esse pergaminho era de couro alisado, que
que ele chegou a superar o papiro. Pérgamo era um importante centro do paganismo. Em Pérgamo havia um grande panteão e altares dedicados a vários deuses. No topo da Acrópole já dava vista ao grande templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo. Outro dado importante é que havia em Pérgamo um templo dedicado a Esculápio, que era o deus serpente das curas, o deus salvador. Seu colégio de sacerdotes médicos eram famosos. Era estimado na época em mais de 200 mil santuários espalhados pelo mundo todo, e a sede estava em Pérgamo. E devido a essa escola de medicina, vinham para Pérgamo vários peregrinos doentes em busca de saúde. Galeno, médico superado apenas por Hipócrates, era de Pérgamo. E muitas curas que eram realizadas por esses médicos era atribuído ao poder do deus Esculápio. Em Pérgamo também havia um importante centro do culto ao imperador, que era o elemento unificador da diversidade política e cultural daquela cidade. No ano 29 a.C., foi edificado ali em Pérgamo o primeiro templo a um imperador vivo, ao imperador Augustus. Para eles, o imperador encarnava o espírito da deusa Roma e por isso começou a edificar templos para os imperadores. Essa era a cidade de Pérgamo e esse era o contexto histórico e cultural em que a igreja que estava inserida em Pérgamo vivia naquele tempo. O remetente da carta. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Sabemos que foi Deus que mandou João escrever para as igrejas da Ásia. Mas só para ficar claro como que o Senhor se apresenta para cada igreja. Ele se apresenta para Pérgamo como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Espada aguda aqui, de 2 fios, não se refere à palavra, ao evangelho, mas fala sobre a palavra de julgamento, a palavra de juízo que Deus ele tem para aqueles que praticam a maldade. Então a espada aqui não é a palavra de Deus, mas a palavra do juízo. Deus se apresenta para a igreja de Pérgamo como aquele que tem a palavra de juízo para aqueles que andam em maus caminhos. E por que Deus fala isso para a igreja? Vamos entender agora, continuando esse vídeo. Conteúdo da carta. O primeiro conteúdo que vamos destacar, que está inserido aqui nessa carta, são os elogios do Senhor para a igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui no versículo 13, vamos ver que o Senhor elogia a igreja de Pérgamo pelas suas obras. Obras estas que agradavam ao Senhor. A obra que Pérgamo apresenta aqui no versículo 13 é que mesmo sob pressão, sob prova e sob martírio, a igreja permaneceu fiel ao nome do Senhor, não se apostatou e não negou o nome do Senhor no momento de adversidade. Até o Senhor cita sobre Antipas, que foi um cristão ali de Pérgamo, que foi martirizado. Ele sofreu tortura e morte por não negar a sua fé em Jesus Cristo. Então foi por isso que ele foi morto. Só que tudo que sabemos sobre Antipas está aqui no versículo 13. Porém, há uma literatura não inspirada
onde fala sobre uma pessoa chamada Antipas, de Pérgamo, que ele foi morto, colocado dentro de um boi de bronze. Esse boi de bronze era levado para o fogo e essa era a forma em que a pessoa morria ali dentro daquele boi, uma tortura muito grande. E dizem que os últimos momentos de Antipas foi de oração e de louvor a Deus. Então, mesmo sofrendo martírio, mesmo sofrendo perseguição, os cristãos de Pérgamo permaneceram fiel ao nome do Senhor e não negaram o evangelho de Jesus Cristo. E por isso, o Senhor elogia essa igreja. Repreensão e exortação. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aqui nos versículos que acabamos de ler, nós vamos entender porque o Senhor se apresenta para a igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Porque havia na igreja de Pérgamo algumas pessoas que precisavam entrar na linha. Então o Senhor fala para eles, eu tenho a espada na minha boca, eu tenho a palavra de juízo, eu tenho a justiça, o castigo para aqueles que praticam mais obras. O Senhor vai falar, tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Conhecemos a história. Balaão foi um profeta contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Porém, o Senhor não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Só que, indiretamente, Balaão vai influenciar e vai fazer com que Balaque, de certa forma, prejudicasse os filhos de Deus, instruindo Balaque a lançar tropeços nos filhos de Israel, para que eles comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então, quando fala que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, está falando que tem lá pessoas que incentivavam os cristãos a praticarem, a participarem da idolatria, a participarem, a praticarem imoralidade sexual, e isso o Senhor abomina. O Senhor exorta a igreja, lá no versículo 16, arrepende-te, senão eu virei a ti e batalharei com a espada da minha boca. Arrepende-te, senão eu virei a ti com justiça, com correção. O Senhor disse ainda mais, tinha lá os que seguiam a doutrina de Balaão, que incentivava, instruía, aceitava que o povo praticasse moralidade sexual e participassem da idolatria, e também tinham os que seguiam, os que aceitavam as obras dos nicolaítas. Aí o Senhor vai falar que eu aborreço. Os nicolaítas têm caminham ali pela mesma visão da doutrina de Balaão, porque os nicolaítas pregavam também um evangelho liberal, um evangelho fácil. Eram os destruidores do povo. Pregavam um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia. Tipo assim, você pode aproveitar o melhor da igreja e você pode aproveitar também o melhor do mundo. E sabemos que não é assim. Servir a Deus é de graça. Servir a Deus é maravilhoso. Porém, para entrar no céu, a gente não pode viver de qualquer maneira. Somos pecadores, mas somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E sabemos que precisamos renunciar. O Senhor mesmo fala na sua palavra, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, siga-me. Cada um de nós precisamos carregar a nossa cruz. Cada um de nós precisamos renunciar
os nossos desejos imorais, os nossos pensamentos que aborrecem ao Senhor. Devemos renunciar uma vida pecaminosa a fim de agradar ao nome do Senhor. E por isso que o Senhor alerta essa igreja, porque tinha lá, inserida dentro da igreja, os que seguiam a doutrina de Balaão e os que seguiam a doutrina dos nicolaítas. E os nicolaítas seguidores de Nicolau. É possível que a Bíblia esteja se referindo ao Nicolau de Atos, capítulo 6 e versículo 5. Então, é uma grande lição para nós nos nossos dias. Vamos ser uma igreja moderna, vamos ser um povo moderno, mas vamos continuar agradando ao Senhor. Promessas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então aqui nós percebemos que Deus também vai fazer promessas para essa igreja. Para a igreja de Pérgamo, o Senhor promete que aquele que vencer seria dado do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca com um novo nome escrito. Primeira promessa, darei do maná escondido. O maná foi uma espécie de pão que Deus enviou para os filhos de Israel durante a sua peregrinação no deserto, para que eles pudessem se alimentar. Quando cessou o maná, Deus instruiu para que eles guardassem um pouco do maná, a fim de servir para lembrete e ensinamento para as nações futuras. Foi colocado um pouco do maná dentro de um vaso e colocado dentro da arca da aliança e no templo. Com a destruição de Jerusalém, conta uma lenda que Jeremias escondeu esse vaso com maná em uma fenda no Sinai. E diziam os rabinos de que quando o Messias viesse, esse vaso seria descoberto. Mas, por fim, o que isso significa? Significa que o maná, darei do maná escondido, fala sobre as bênçãos que Deus tem a derramar na vida daqueles que vencer, e também fala sobre o banquete que teremos no céu. A outra promessa é que darei uma pedra branca com um novo nome escrito. Primeiro, essa pedra branca pode significar duas coisas. Primeiro, é que essa pedra é uma pedra convite para a entrada em uma festa, para a entrada, como, por exemplo, na festa messiânica das bodas do Cordeiro, né? Era usado como uma pedra de entrada para banquetes, para festas, e tinham ali inserida, entalhada nessas pedras, o nome do convidado, o nome da pessoa, e também essa pedrinha branca, essa pedra branca, era usada nos tribunais, era usada para o veredicto dos jurados. Se fosse de absolvição, seria uma pedra branca. Se fosse para condenação, seria uma pedra preta. Então, para aquele que vencer, o Senhor garante que daria uma pedrinha branca com o seu nome entalhado, com o seu nome escrito nela. E essa pedra branca significa absolvição. Significa que através do sacrifício, das obras, do sangue de Jesus Cristo, nós fomos absolvidos, nós fomos perdoados, nós fomos justificados por Deus. E por isso, recebemos essa pedrinha branca, tanto como prova da nossa justificação, da nossa salvação, como também como garantia da nossa entrada na festa do Cordeiro. Chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa os sininhos para você ficar por dentro de todo o conteúdo que postamos aqui. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, que isso ajuda demais o canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.